O poder estoico de controlar a sua mente. Estoicismo de Marco Aurélio. Você não perde a paz por causa do mundo. Você perde a paz porque entrega o controle da sua mente antes mesmo de perceber. A maioria das pessoas acredita que sofre por causa do que acontece fora. O problema real começa muito antes disso. Começa no instante em que um pensamento surge sem ser questionado, é aceito como verdade e passa a comandar emoções, decisões e comportamentos. Nesse ponto, a batalha já foi perdida, mesmo que nada de grave tenha acontecido ainda. O estoicismo de Marco Aurélio começa exatamente aqui, no lugar onde quase ninguém olha. Não no evento, não na reação visível, mas no primeiro julgamento silencioso que se forma dentro da mente. Marco Aurélio governava um império cercado por guerras, traições, doenças e pressões constantes. Ainda assim, ele não escreveu sobre controlar o mundo. Escreveu sobre controlar a si mesmo. Ele sabia algo que poucos aceitam hoje. Quem não governa os próprios pensamentos se torna governado por eles. E pensamentos desgovernados criam uma vida desgovernada. Não importa quanta disciplina externa alguém tenha, se a mente opera no automático, essa pessoa será refém de impulsos, medos e narrativas falsas. O primeiro princípio do controle estoico da mente é brutalmente simples e profundamente desconfortável. Pensamentos não são fatos. Eles são interpretações. A maioria das pessoas nunca aprende a separar uma coisa da outra. Um pensamento surge, a emoção vem logo em seguida e, sem perceber, a pessoa acredita que está reagindo à realidade. Na verdade, está reagindo a uma história criada internamente. Marco Aurélio treinou a si mesmo para capturar esse momento exato, o instante em que a mente tenta impor um significado antes que a razão tenha a chance de intervir. Esse treinamento não é místico nem abstrato, é prático, quase militar. Sempre que algo acontece, a mente corre para rotular. Injusto, perigoso, humilhante, insuportável. O estoico interrompe esse processo. Ele se pergunta o que realmente aconteceu, sem adjetivos, sem dramatização, sem excesso. Quando você remove a narrativa, sobra apenas o fato cru. E fatos, por si só, raramente têm o poder de destruir alguém. O que destrói é a interpretação repetida, alimentada e nunca questionada. Controlar a mente não significa eliminar pensamentos. Isso é impossível. Significa escolher quais pensamentos terão autoridade. Marco Aurélio entendia que a mente funciona como um conselho interno. Várias vozes falam ao mesmo tempo: medo, orgulho, vaidade, raiva, razão. O erro comum é dar o poder de decisão à voz mais alta. O estoico faz o oposto. Ele escuta, mas não obedece automaticamente. Ele cria um espaço entre o estímulo e o assentimento. Nesse espaço nasce o controle. Esse espaço é onde a maioria falha. É ali que as pessoas se justificam, dizendo que reagiram no impulso, que foi mais forte do que elas, que não dava para evitar. Marco Aurélio discordaria. Para ele, a mente treinada sempre tem escolha. Não escolher já é uma escolha. Ceder ao automático é uma forma de abdicar da própria autoridade interna. E toda vez que isso acontece, a mente aprende que pode agir sem supervisão. Com o tempo, ela se torna indisciplinada, reativa e instável. O poder estoico não está em endurecer emoções, mas em governar julgamentos. Emoções seguem pensamentos, pensamentos seguem hábitos. Hábitos mentais constroem destinos. Quando você entende isso, percebe que controlar a mente não é um ato isolado, é uma prática constante. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de vigilância, não para inspirar outros, mas para lembrar quem deveria estar no comando. Ele sabia que a mente, quando não observada, tende ao exagero,
a vitimização e a perda de clareza. Se existe um início real para a força interior, ele começa aqui, na decisão de não aceitar automaticamente tudo o que surge na sua mente, na recusa em permitir que pensamentos desordenados ditem seu estado interno. A partir desse ponto, algo muda. Você deixa de ser empurrado pela mente e começa a conduzi-la. E essa mudança não é visível para os outros. Ela é silenciosa, interna e profundamente transformadora. Existe um momento invisível que define o rumo de quase todas as situações da sua vida. Ele acontece depois do estímulo e antes da reação. A maioria das pessoas ignora esse intervalo, porque ele é silencioso, rápido e exige presença. Marco Aurélio treinou a si mesmo para viver exatamente ali, não no impacto do que acontece, nem no impulso de responder, mas no espaço onde a mente ainda pode escolher. Esse intervalo é o que separa quem reage de quem governa a própria vida. O estoicismo não ensina a eliminar emoções, ensina a atrasar o julgamento. Esse atraso parece pequeno, mas é decisivo. Quando algo acontece, a mente corre para concluir. Ela quer fechar o sentido da situação o mais rápido possível. Esse fechamento imediato cria uma sensação falsa de controle. Na prática, é o oposto. Quanto mais rápido o julgamento, menos consciente ele é. Marco Aurélio entendia que velocidade mental sem clareza é uma forma de fraqueza. Por isso, ele cultivava a pausa deliberada. Essa pausa não é passividade, é estratégia. Enquanto a maioria responde no calor do impulso, o estoico observa. Enquanto outros se justificam, ele analisa. Enquanto muitos confundem intensidade emocional com verdade, ele reduz a situação ao que ela realmente é. Esse hábito cria uma vantagem silenciosa. Quem domina a pausa, domina o ritmo. E quem domina o ritmo, domina a decisão. O problema é que a mente moderna foi treinada para fazer o contrário. Ela é estimulada a reagir, opinar, responder, se posicionar imediatamente. Esse condicionamento cria pessoas previsíveis, facilmente provocáveis e emocionalmente manipuláveis. Marco Aurélio via isso como uma forma de escravidão interna. Se qualquer estímulo externo consegue arrancar uma reação automática, então o controle nunca esteve dentro de você, sempre esteve fora. A pausa estoica quebra esse ciclo. Quando você não reage imediatamente, algo poderoso acontece. A emoção perde força, o pensamento perde autoridade, a situação perde o controle sobre você. Não porque desapareceu, mas porque deixou de comandar sua mente. Nesse momento, a razão ganha espaço para agir, e a razão não age com pressa, ela age com precisão. Marco Aurélio praticava isso ao lembrar a si mesmo que nada externo tem acesso direto à sua mente. Só entra aquilo que ele permite. Essa consciência muda completamente a forma de lidar com conflito, frustração e pressão. Em vez de tentar vencer o mundo, você vence a urgência interna de reagir. E essa vitória é quase sempre invisível para os outros, mas profundamente sentida por quem a pratica. Com o tempo, essa pausa se transforma em um reflexo treinado. Você começa a perceber o surgimento da irritação antes que ela tome forma. Nota o impulso de responder antes de abrir a boca. Identifica o pensamento exagerado antes que ele vire convicção. Nesse estágio, a mente deixa de ser um campo de batalha caótico e se torna um território vigiado. Nada entra sem ser examinado. Nada decide sem ser autorizado. Esse domínio não torna você frio ou distante. Torna você estável. Pessoas estáveis não precisam provar nada, não se explicam em excesso. Não entram em disputas desnecessárias, não se deixam arrastar por emoções alheias. Marco Aurélio sabia que quem controla o próprio tempo interno, controla também a própria dignidade. A pausa protege essa dignidade. Se você não cria esse espaço entre estímulo e julgamento,
alguém sempre criará por você. O ambiente, as pessoas, as circunstâncias. A pausa é o primeiro ato consciente de soberania mental. Sem ela, não existe controle, apenas reação. Com ela, nasce algo raro: clareza sob pressão. E clareza sob pressão é uma das maiores formas de poder que um ser humano pode desenvolver. A maioria das pessoas acredita que precisa se proteger do mundo. Marco Aurélio entendia que o verdadeiro perigo não vinha de fora, mas da narrativa interna que se forma diante dos acontecimentos. Por isso, ele desenvolveu o que chamava de cidadela interior. Não como fuga emocional, mas como comando consciente da própria mente. Essa cidadela não é um lugar de isolamento. É o centro onde as decisões são tomadas sem interferência do caos externo. Quando você não controla a história que conta a si mesmo, alguém contará por você. A mente cria versões exageradas, dramáticas e muitas vezes falsas da realidade. Um olhar vira desrespeito, um atraso vira rejeição, um erro vira fracasso definitivo. Essas histórias parecem reais porque são repetidas internamente até se tornarem familiares. Marco Aurélio sabia que familiaridade não é verdade. É apenas repetição sem questionamento. A cidadela interior começa com uma mudança sutil, porém decisiva. Você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e passa a perguntar o que exatamente aconteceu. Essa simples alteração desmonta a maior parte do sofrimento desnecessário. O que aconteceu é quase sempre menor do que a interpretação criada. O fato é limitado, a narrativa é infinita. E quanto mais espaço você dá à narrativa, mais poder ela assume sobre seu estado mental. Marco Aurélio treinava a si mesmo para reduzir cada evento ao seu tamanho real, sem adornos, sem dramatização, sem projeções futuras. Quando você faz isso, algo interessante acontece. A mente perde material para inflamar emoções. A ansiedade enfraquece. A raiva perde direção. O medo fica sem argumento. Não porque você negou o sentimento, mas porque retirou o combustível que o alimentava. A cidadela interior funciona como um filtro. Não impede que pensamentos surjam, mas impede que todos tenham autoridade. Nem tudo o que aparece na mente merece crédito. Nem todo impulso merece ação. Nem toda emoção merece ser seguida. Esse filtro não é automático. Ele é construído com vigilância diária. E essa vigilância não exige esforço constante, exige consciência contínua. Existe um erro comum ao tentar aplicar o estoicismo. As pessoas acreditam que precisam se tornar imunes ao impacto externo. Isso é impossível e desnecessário. Marco Aurélio nunca buscou insensibilidade. Ele buscou clareza. Clareza para ver as coisas como são, não como a mente quer que pareçam. Essa clareza cria uma estabilidade que não depende de circunstâncias favoráveis. Quando a cidadela interior está ativa, o mundo continua instável, mas você não é. As pessoas continuam imprevisíveis, mas você não reage de forma previsível. Problemas continuam surgindo, mas não invadem sua identidade. Você passa a entender que nada externo tem o poder de definir quem você é, a menos que você permita. Essa compreensão não é teórica. Ela é sentida no corpo, na respiração, no ritmo interno. Com o tempo, algo muda na forma como você se posiciona diante da vida. Você não se apressa em explicar, justificar ou se defender. Não porque despreza os outros, mas porque não precisa provar equilíbrio. A mente protegida não faz alarde. Ela observa, decide e segue adiante. Marco Aurélio via nisso uma forma de liberdade silenciosa. Quanto menos você reage, menos o mundo consegue manipulá-lo. Se a sua mente não tem uma cidadela, ela se torna uma praça aberta. Qualquer um entra, opina, provoca e ocupa espaço. Construir essa cidadela
É assumir responsabilidade total pelo que acontece dentro de você. E essa responsabilidade não pesa, ela liberta. Porque quando você governa sua mente, o mundo perde o poder de governar você. Toda perturbação emocional carrega uma mensagem, mas quase ninguém sabe lê-la. A maioria reage tentando eliminar o desconforto o mais rápido possível. Marco Aurélio fazia o oposto. Ele observava a perturbação como um sinal, não como inimiga, mas como informação. Para o estoico, emoção não é algo a ser combatido, é algo a ser compreendido. O erro não está em sentir, está em obedecer, sem examinar. Quando uma emoção surge, ela parece exigir ação imediata. Raiva pede confronto, medo pede fuga, tristeza pede recolhimento. Se você segue esse impulso automaticamente, perde a chance de entender o que realmente está acontecendo. Marco Aurélio treinou a si mesmo para perguntar qual julgamento está alimentando essa emoção. Toda emoção intensa nasce de uma crença não examinada. Enquanto essa crença permanece oculta, a emoção governa. Esse é o ponto onde a maioria se perde. As pessoas acreditam que o problema é o sentimento. Na verdade, o problema é a interpretação que o precede. Um comentário não causa raiva por si só. A raiva surge quando a mente decide que houve desrespeito, ameaça ou injustiça. Ao mudar o julgamento, a emoção muda de forma. Às vezes diminui, às vezes desaparece, às vezes se transforma em algo mais útil. Marco Aurélio via as emoções como matéria-prima para o crescimento interno. Cada desconforto revelava um apego excessivo, uma expectativa irreal ou uma vaidade ferida. Em vez de se culpar por sentir, ele usava o sentimento como um espelho. O que isso diz sobre mim? O que estou tentando proteger? O que estou assumindo como verdade sem prova? Esse processo exige honestidade brutal, e é exatamente por isso que funciona. Transformar emoção em instrução é um dos maiores poderes do estoicismo. Em vez de desperdiçar energia lutando contra o que sente, você a direciona para o entendimento. Quando entende, a emoção perde o controle. Ela não desaparece por força, mas por clareza. Clareza dissolve exageros, dissolve narrativas falsas, dissolve reações automáticas. Com o tempo, esse hábito cria uma relação diferente com o desconforto. Você deixa de temê-lo. Sabe que toda perturbação traz um aviso. Algo está desalinhado internamente. Alguma expectativa precisa ser ajustada. Alguma interpretação precisa ser revisada. Esse conhecimento muda completamente a postura diante da vida. Problemas deixam de ser ataques pessoais e passam a ser testes de percepção. Marco Aurélio não buscava uma vida sem dificuldades. Ele sabia que isso não existe. Ele buscava uma mente que não fosse dominada por elas. Ao usar emoções como dados, ele mantinha a soberania interna, mesmo em cenários extremos. Essa prática não endurece o coração. Pelo contrário, ela torna a mente mais lúcida e o comportamento mais preciso. Quando você aprende a ler suas emoções, deixa de ser refém delas. Elas passam a servir, não a comandar. E essa mudança é profunda. Porque quem transforma a perturbação em aprendizado não precisa fugir da própria mente. Ele a habita com consciência. E onde há consciência, há escolha. A maioria das pessoas acredita que sofre por causa do que acontece. Marco Aurélio sabia que o sofrimento real nasce do excesso. Excesso de pensamentos, excesso de interpretações, excesso de projeções. A mente humana raramente se limita ao fato presente. Ela antecipa cenários, revive o passado, cria hipóteses que nunca se confirmam. Esse acúmulo mental pesa mais do que qualquer evento isolado. Por isso, o estoicismo pratica a redução. Reduzir não significa negar a realidade, significa remover tudo o que não é essencial.
Marco Aurélio treinava a si mesmo para olhar para as situações sem adornos mentais, sem rótulos emocionais, sem exageros narrativos. Quando algo acontece, ele se perguntava o que está realmente diante de mim agora, não o que isso pode significar amanhã, não o que isso diz sobre mim, apenas o que é. Essa prática revela algo desconfortável. Grande parte do sofrimento não está no evento, mas na história que a mente insiste em contar. Um problema pequeno se torna insuportável quando é alimentado por pensamentos repetitivos. Uma dificuldade passageira vira crise quando é projetada indefinidamente no futuro. Ao cortar essas projeções, a carga emocional diminui drasticamente. O estoico pratica o que pode ser chamado de minimalismo mental. Ele retira o excesso de palavras internas, o excesso de explicações, o excesso de cenários imaginários, não porque ignora possibilidades, mas porque escolhe lidar com uma coisa de cada vez. A mente que tenta resolver tudo ao mesmo tempo perde clareza. A mente que foca no essencial ganha estabilidade. Marco Aurélio entendia que a mente se torna pesada quando carrega mais do que o necessário. Pensamentos supérfluos criam fadiga emocional. Expectativas desmedidas criam frustração constante. Comparações inúteis criam insatisfação crônica. Ao eliminar essas camadas, sobra algo simples e manejável. O presente. E o presente, quase sempre, é suportável. Essa redução não acontece por acaso. Ela exige vigilância contínua. Sempre que a mente começa a se expandir demais, o estoico a traz de volta. Sempre que o pensamento começa a se ramificar em hipóteses, ele corta, não por repressão, mas por economia. Energia mental é limitada. Gastá-la com cenários imaginários é uma forma de desperdício. Com o tempo, essa prática cria uma sensação diferente de paz. Não uma paz eufórica, mas uma leveza estável. A mente deixa de correr atrás de problemas que ainda não existem. Deixa de ruminar situações que já passaram. Ela se ancora no que pode ser feito agora. Esse ancoramento reduz ansiedade, reduz tensão e aumenta a eficiência interna. Marco Aurélio não buscava conforto emocional, ele buscava clareza. E clareza nasce da simplicidade. Quanto menos ruído mental, mais fácil é decidir. Quanto menos excesso, mais força sobra. A mente reduzida não é limitada, ela é afiada. E uma mente afiada corta o sofrimento desnecessário antes que ele se torne dominante. Quando você aprende a remover o excesso, percebe algo fundamental. A vida não exige tanto quanto a mente sugere. Grande parte da carga é autoimposta. Ao retirar o que não é essencial, você não empobrece sua experiência. Você a torna mais verdadeira. E essa verdade, por mais simples que seja, sustenta a estabilidade interior que o estoicismo propõe. Existe uma forma de poder que não faz barulho. Ela não se impõe, não reage, não disputa espaço. Marco Aurélio compreendia esse poder como uma vantagem silenciosa. Enquanto muitos tentam controlar o ambiente, as pessoas, as circunstâncias, o estoico direciona sua força para algo mais sutil. Ele controla o que permite entrar na própria mente e, principalmente, o que escolhe expressar para fora. O silêncio, nesse contexto, não é ausência, é domínio. A mente descontrolada sente necessidade constante de se afirmar. Ela explica demais, reage demais, se defende demais. Cada palavra excessiva denuncia instabilidade interna. Marco Aurélio via nisso um sinal claro de fraqueza mental. Quem está em paz com seus julgamentos não precisa convencer ninguém, não precisa vencer discussões, não precisa responder a tudo.
O silêncio se torna uma forma de autoridade. Esse silêncio não é passividade nem submissão, é escolha consciente. Ao não reagir imediatamente, você observa mais do que fala. Ao falar menos, você percebe mais do que antes. A maioria perde o controle porque entrega sua atenção a qualquer provocação. O estoico faz o oposto. Ele escolhe onde investir energia mental. E tudo aquilo que não merece esse investimento é deixado de lado sem conflito. Marco Aurélio sabia que cada reação desnecessária fortalece o controle externo. Quando você reage a tudo, ensina o mundo que ele pode puxar seus fios internos. Quando você escolhe não reagir, quebra esse padrão. As pessoas percebem, mesmo sem entender. Algo muda na dinâmica. O silêncio cria espaço. E nesse espaço, você passa a operar em outro nível de clareza. Com o tempo, esse comportamento gera um efeito acumulativo. Você começa a notar que muitos conflitos só existem porque alguém reage. Muitas discussões só continuam porque alguém responde. Muitas tensões só crescem porque alguém se envolve emocionalmente. Ao retirar sua reação, o conflito perde combustível. Não por covardia, mas por inteligência. Esse domínio silencioso também se manifesta internamente. Você não precisa narrar tudo para si mesmo. Não precisa comentar cada pensamento. Não precisa justificar cada emoção. A mente aprende a observar sem inflamar. Esse hábito reduz drasticamente o ruído interno. E onde há menos ruído, há mais controle. Marco Aurélio praticava esse silêncio como uma forma de disciplina diária. Ele lembrava a si mesmo que nem tudo merece resposta, nem tudo exige ação, nem tudo precisa ser resolvido agora. Essa consciência preserva energia, preserva clareza e preserva dignidade. O silêncio se torna um filtro natural contra o caos externo. Ao desenvolver essa vantagem, você se torna menos previsível. Pessoas previsíveis são facilmente manipuladas. Pessoas silenciosamente estáveis não oferecem alavancas emocionais. Isso não cria distância, cria respeito. Mesmo que não seja verbalizado, é sentido. Se você sente a necessidade constante de reagir, explicar ou provar algo, isso é um sinal. Não de força, mas de algo ainda desorganizado internamente. O estoicismo não elimina a expressão, ele a torna precisa. Quando você fala, fala com intenção. Quando age, age com clareza. O resto é silêncio estratégico. Esse é um dos níveis mais altos de controle mental. Não porque impressiona os outros, mas porque liberta você. Liberta da urgência, da provocação e da necessidade de validação. E essa liberdade, uma vez experimentada, muda completamente a forma como você caminha pelo mundo. Chega um ponto em que o controle da mente deixa de ser técnica e passa a ser identidade. Não é mais algo que você tenta fazer, é algo que você se recusa a abandonar. Marco Aurélio entendia que a verdadeira soberania não é conquistada uma vez. Ela é reafirmada todos os dias, em decisões pequenas, silenciosas e aparentemente insignificantes. É nelas que a mente aprende quem está no comando. A maioria das pessoas transfere essa responsabilidade sem perceber. Culpa o dia difícil, o comportamento alheio, o passado, o contexto. Cada justificativa parece razoável isoladamente, mas juntas constroem uma mente que vive reagindo. O estoico faz o movimento oposto. Ele assume que, independentemente do cenário, a resposta interna é sua. Essa aceitação não é peso, é poder, porque tudo aquilo que depende de você pode ser treinado. Quando você aceita essa responsabilidade, algo muda na forma como observa seus próprios pensamentos. Eles deixam de ser ordens e passam a ser sugestões. Algumas úteis, outras descartáveis.
Esse distanciamento cria maturidade mental. Você não se identifica com cada impulso, não se define por cada emoção, não constrói sua identidade a partir de estados temporários. Essa separação é essencial para a estabilidade. Com o tempo, a mente começa a confiar em você. Isso pode parecer estranho, mas é real. Quando você responde com clareza repetidas vezes, a mente aprende que não precisa exagerar para chamar atenção. Ela se torna mais direta, mais objetiva, menos dramática. Pensamentos perdem a necessidade de gritar. Emoções perdem a necessidade de dominar. Surge uma relação interna mais equilibrada. Esse estágio revela algo importante. A paz estoica não é a ausência de conflito, é capacidade de atravessá-lo sem perder a forma. Você continua sentindo pressão, frustração, incerteza. A diferença é que essas experiências não desorganizam sua estrutura interna. Elas passam, são analisadas e se dissolvem sem deixar resíduos desnecessários. A mente soberana também muda sua relação com o tempo. Ela não vive presa ao que já aconteceu, nem ansiosa pelo que pode acontecer. Ela opera no presente com atenção plena, não no sentido místico, mas no sentido prático. O que pode ser feito agora, o que está sob meu controle agora, o que merece minha energia agora. Essa clareza elimina grande parte do sofrimento imaginário. Marco Aurélio sabia que a vida não oferece garantias, mas oferece escolhas internas constantes. Cada pensamento examinado fortalece a autoridade interna. Cada reação evitada reforça o controle. Cada julgamento ajustado constrói estabilidade. Esse processo é cumulativo. Pequenas vitórias diárias constroem uma mente que não desmorona sob pressão. Esse é o ponto em que o estoicismo deixa de ser filosofia e se torna postura. Você não precisa anunciar nada, não precisa convencer ninguém. Sua forma de agir comunica tudo: calma sem apatia, firmeza sem agressividade, clareza sem rigidez. Essas qualidades não são encenadas, elas emergem naturalmente quando a mente é governada com consistência. Se você chegou até aqui, já percebeu que controlar a mente não é controlar pensamentos isolados. É construir um sistema interno de decisão. Um sistema que filtra, seleciona e direciona. Um sistema que não depende do humor do dia, nem da aprovação externa. Esse sistema é treinável e, uma vez estabelecido, torna-se difícil de ser abalado. A verdadeira força estoica não está em resistir ao mundo, mas em não se perder dentro dele. Quando você domina esse ponto, algo se consolida. Você deixa de ser empurrado pela vida e passa a atravessá-la com direção, não porque tudo está sob controle, mas porque aquilo que realmente importa está. Agora, tudo converge para uma verdade simples e exigente. Controlar a mente não é um exercício intelectual, é um compromisso diário com responsabilidade interna. Ao longo de tudo o que foi dito, fica claro que o estoicismo de Marco Aurélio não prometia conforto, nem proteção contra a dor, nem um mundo previsível. Ele oferecia algo mais raro: a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando o cenário externo tenta fragmentar você. Finalmente, o ponto central se revela. Se você não governa seus julgamentos, alguém ou algo fará isso por você. As circunstâncias, as opiniões alheias, o medo, o passado, a ansiedade sobre o futuro. Tudo compete pela autoridade da sua mente. O estoico não tenta vencer todas essas forças. Ele escolhe não entregar o comando. Essa escolha não acontece uma vez. Ela acontece a cada pensamento examinado, a cada reação evitada, a cada interpretação corrigida. O controle da mente não transforma a vida em algo fácil. Ele a torna clara. E clareza muda tudo. Com clareza, você sofre menos pelo que não pode controlar. Com clareza, você age melhor sobre aquilo que pode.
com clareza, você não desperdiça energia em conflitos desnecessários, expectativas irreais ou narrativas exageradas. Você se move com precisão, e precisão é uma forma elevada de paz. Essa paz não é passiva, ela é firme. É a paz de quem sabe onde termina o mundo externo e onde começa a própria responsabilidade. É a paz de quem não precisa provar força, porque a sente internamente. É a paz de quem não depende de validação, porque construiu critério próprio. Essa paz não chama atenção, mas sustenta tudo. Se este conteúdo fez sentido para você, é porque em algum nível você reconhece essa necessidade de governo interno. E reconhecimento é o primeiro passo da disciplina. A partir daqui, a prática é sua. Observar pensamentos, ajustar julgamentos, reduzir excessos, preservar silêncio, reafirmar controle todos os dias, especialmente quando ninguém está olhando. Se você quer continuar aprofundando essa mentalidade, inscreva-se no canal agora. Aqui, o foco não é motivação passageira, mas estrutura mental durável. Curta o vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam recuperar o controle interno. E escreva nos comentários o que mais desorganiza sua mente hoje. Nomear é o primeiro passo para dominar.